Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um podcast Gramado Talks, direto aqui dos estúdios da Rádio Gramado FM. Estamos ao vivo e também o programa fica aqui disponível para você assistir pelo Facebook, ao vivo também, agora pela Rádio Gramado FM, e depois fica disponível para você no Facebook Kaique Marquez, no grupo Gramado em Pauta, Gramado Democrático e Gramado Atento, além também do canal do YouTube Kaique Marquez Gramado e no site, no portal de notícias kaiquemarquez.com.br. Se você ainda não assina o canal aí no YouTube, assina, ativa o sininho para você receber as notificações, curta, compartilhe, isso aí é importante. E o nosso Instagram também, Kaique Marquez Gramado, para você seguir lá e ficar por dentro das novidades, das notícias de Gramado e Canela. Minha convidada hoje é a primeira dama de Gramado, Jandira Tissot. Jandira, obrigado por ter vindo aqui, um prazer te receber. Obrigada pelo convite, Kaique, é um prazer estar aqui conversando contigo e com a nossa querida Gramado. Pois é, Jandira. Primeiro, começar te parabenizando pela moção de aplausos que você recebeu na Câmara, pelo empreendedorismo e suas ações também em defesa da mulher. Obrigada. É sempre bacana assim, a gente receber essa homenagem, né, reconhecimento pelo que a gente faz e pelo que a gente representa, né? Pois é, vamos falar um pouquinho dessa sua atuação no empreendedorismo, né? Você hoje é quem está tocando as empresas, né? A minha história de empreendedora já faz 40 anos já, né? Com 20 anos eu já comecei a brincar. Brincar não, né? Porque empreendedor não é brincar, né? Eu comecei com esse desafio, né? Eu saí do meu único emprego, né? Com carteira assinada. E foi... Onde você trabalhava? Calçados Rice. E aí você foi ter o próprio negócio em que área? Vender roupa. Eu peguei minhas rescisões de salário, minha saída, loja. Eu comecei a vender primeiro de porta em porta, né? Aí eu fiquei meio ano vendendo de porta em porta, depois eu abri a minha primeira loja, em convite com uma amiga minha, assim, para estar num espaço, né, dividir com ela, com um salão de beleza, e depois na sequência, aí eu adquiri uma loja, depois fui adquirindo outros espaços, assim, para ampliar, e depois eu abri uma loja no centro, né? E aí eu tinha uma sócia que era a minha cunhada, Clair, né? E isso perdurou por 20 e poucos anos a nossa sociedade. E aí, depois, na sequência, o Nestor foi convidado para concorrer a ser vice-prefeito do Pedro Bertolucci, na época ele era prefeito, foi convidado para ser vice. E aí o Nestor tinha recém-aberto a distribuidora, e era do lado de casa, e aí ele disse, antes de o teu negócio, vai dar uma olhada no meu, né? E eu comecei, e aí eu me envolvi muito, né? Porque não é só a gente como empresário, a gente não entra só para entrar e passar, né? A gente começa a se envolver, e aí eu me envolvi muito no negócio dele, comecei a fazer coisas que era meu papel mesmo de desenvolver, né? A parte de gestão e de organização, né? Informatizar, e que eu já tinha essa expertise, porque quando eu trabalhava na Calçados Rice, eu já era gerente de CPD, né? Então eu fui levando para o meu negócio, né? Informatizei meu negócio, era pequenininho, mas informatizei, e depois eu fui introduzindo no negócio dele, né? Porque a Bonasolde é comercial, né? É compra e venda de produto, é uma distribuidora. Então o foco do início do negócio do Nestor era comprar bem, vender bem, né? Fazer a gestão. E aí eu entrei fazendo a parte de organização. E cresceu muito, né? Graças a Deus. Na verdade, é tudo muito trabalho, né, Kaique? Muita dedicação, muito amor. Qualquer negócio, qualquer profissão, né, que tu quer resultado, tu tem que ter uma entrega muito grande. E envolver pessoas também, né, porque sozinho tu não faz nada. Então, tu tem que criar teus pilares, né, fortes, que te ajudam para ter o desenvolvimento. Hoje vocês estão distribuindo para todo o Brasil? Não, é Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porque a distribuição ela tem que ser muito rápida, né? O cliente ele espera horas e no máximo 48 horas, 72 horas, dependendo de onde tu for. Mas quando é 72 horas, o cliente ele já não fica satisfeito, porque a distribuição é a logística, né? O principal, o fundamental é a logística. Tu comprar e entregar rápido. E aí, se tu tem uma distância, daí tu já tem que ter CDs mais distribuídos, né? Sim. E a gente tem o CD no bairro, na várzea, né? Então, tudo é ali, né? Tudo é aí. Aí tu sai com caminhões, mesmo que nós for para as missões,
por região central do estado, tudo já é muito distante. Então, vai horas, né, de deslocamento. E essa logística de entrega de vocês também? Nós temos caminhões terceirizados, mas dedicação, dedicação própria, né, dedicação, carga dedicada, né, que a gente fala, é exclusiva para a Bonassol, retira da Bonassol e entrega já direto nos clientes. E isso num raio de até 120 quilômetros a gente faz com eficiência e diário. Na Gramado e Canela, 2 vezes por dia que a gente faz entrega. Então o cliente compra de manhã, de tarde ele está recebendo, se de tarde ele compra, no outro dia de manhã ele está recebendo. E a região metropolitana, metropolitana, Caxias, isso é tudo diário. Aí, quando a gente vai para Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina, que a gente atende até Tubarão com entrega própria também, aí é 2 vezes por semana. Litoral Gaúcho, 2 a 3 vezes por semana. E aí, material de construção. A gente fala da construção do campo e do lar, né? Porque a gente tem nós temos um portfólio de mais de 1.000 itens, 10 mil itens que a gente entrega, né? Então, a gente atende desde tela, arame, prego, a gente tem cadeira, vassoura, né? Então, por isso que a gente fala do campo e do lar, né? Do campo, mangueira, então, parte de irrigação. A gente é mais forte, sim, na construção civil mesmo, né? Mas a gente atende, como a gente atende agropecuária também, a gente tem muitos canais, a gente atende supermercado, porque o supermercado hoje, ele não vende só alimento, né? Ele tem um autosserviço, porque ele tem muito produto lá, tu chega lá, tu tem trena, tu tem fita, tu tem, né, colinha, então tudo isso a gente vende. Então a gente atende muito bem o mercado também. Pois é, uma logística grande para você cuidar, né? Bastante. E aí, como é que você consegue dividir o seu tempo entre Bonassol e o gabinete da primeira-dama? Equipe, em primeiro lugar, né, Kaique? Claro que a Bonassol, assim, é onde eu me dedico muito tempo, né? Porque tem uma demanda muito tempo por essa quantidade de itens, por esse universo de mercados que a gente atende, né? A gente tem que ser muito eficiente. E é igual a gente... para ter essa eficiência toda, a gente tem que ter uma equipe muito comprometida. Então, a gente tem que estar trabalhando muito com eles, né? E fora que a gente tem uma equipe externa de venda de mais de 60 representantes, né? Então, a gente tem que estar acompanhando muito, né? E o gabinete da primeira-dama, eu administro assim com muito carinho, porque também eu tenho equipe boa, né, dentro do gabinete. Desde a época da Vivi? Desde a época da Vivi. E, né, agradecer, a Vivi desempenhou um trabalho fundamental, né, desenvolveu todo o gabinete, as damas de caridade junto, né, que a gente faz a gestão, né, dos 2 espaços. E agora com a Suzana entrando também, então deu um gás, né, entrou com um gás novo ela, né, então com projetos, assim, e a gente já tem uma sintonia muito bacana, porque a gente se conhece bastante tempo também com a Suzana, né. Então ela está desenvolvendo o trabalho, eu vou lá 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias, mas hoje com as redes sociais são abertas, que tu pode fazer reunião em qualquer momento, né, em qualquer lugar, então a gente administra desse jeito aí também. E hoje o que o gabinete da primeira-dama está oferecendo? Continua com cursos, né, qualificação, e a gente tem muita parceria também com profissionais de todas as áreas, né, vamos fazer, e também tem o acolhimento das mulheres em vulnerabilidade, né, que é o CRAM, então ali a gente tem psicólogo, tem assistente social, então esse é um dos trabalhos mais importantes, assim, um deles, né, mais importantes, que é o acolhimento das mulheres, né, de violência doméstica. E fora isso, a gente tem mulheres que vão lá ou voluntárias que vão para aprender, quanto para ensinar, né? Uma troca de experiência entre elas. Então, às vezes, a gente tem salas lá que tem 20, 30 mulheres, 15 mulheres, depende do dia da rotina, né? Do que a gente oferece. Então, tem atividades constantes. Tanto esse acolhimento para a mulher vítima de violência, que é muito importante, aí vocês têm uma parceria, né? Sim. Não tem como recebê-las lá, né? Como é que funciona essa parceria? A gente primeiro a gente recebe elas ali, sim, né? Claro que horas elas vêm, assim, para mais um acolhimento psicológico, né? E o acolhimento mesmo físico, né? Psicológico. Então, a gente faz uma triagem emocional. A gente faz uma triagem, conversa, as gurias estão lá, tem um atendimento, né? Que elas se dispõem a ficar 1 hora, 2 horas, meio-dia. E quando vem da delegacia também, né, daí a gente tem parcerias
para se tiver que retirar elas do ambiente que elas estão. Então a gente tem algumas parcerias que a gente encaminha elas. Isso também sempre fica uma coisa sigilosa, né? Porque o agressor não pode saber onde elas estão. E a gente já está com um projeto bem encaminhado assim, para nós ter o nosso espaço próprio, que em breve a gente vai também comunicar, mas também é sigilo, né? Então é um trabalho assim muito delicado e muito sigiloso. É um espaço da prefeitura para receber essas mulheres? É um espaço nosso, a gente está ainda desenhando isso, né? Até há pouco tempo a gente tem, há pouco tempo não, a gente tem um terreno, uma área que é da prefeitura, com o projeto pronto, tudo para construção, com alguns recursos que já veio, mas até isso acontecer, a gente está desenhando uma outra forma já de acolher elas. Quais são hoje os cursos que são oferecidos lá, Jandira? É só para mulheres ou é para toda a comunidade? Não, para tudo. Nós estamos também montando... essa dúvida, né? Não, claro que assim, mais mulheres que principalmente de uma idade, né, que elas estão mais em casa, né, ou por cuidar, né, ou por estarem aposentadas e cuidarem do lar, do marido e dos filhos, né, então a procura maior é de mulheres sim, mas a gente tem atendido homens, agora a gente está reformando então, e temos um voluntário também, toda a parte de, inclusive um voluntário que tem que prestar horas, né, jurídica, prestar horas de... Sim, quando há uma condenação para prestar horas de serviços para a comunidade. Isso, ele tem que prestar horas de serviço para a comunidade, então ele já tem uma expertise na tecnologia, então ele já está reformando e olhando essa parte dos nossos computadores também, e a gente logo vai lançar já esses cursos, né? Curso da área de informática. A área de informática, é o que a gente tem uma estrutura lá, né? Uhum. E vários outros cursos assim, que a gente tem de corte e costura, nós temos o nosso brechó, né, que tem uma voluntária também que presta serviço, que depois o retorno do recurso, que é tudo valores muito baixinhos, né, mas tudo a gente reaproveita e traz de volta para as oficinas. A oficina de corte e costura, agora a gente está montando todo um material para expor na Festa da Colônia, na Feita em Gramado. Uhum. Olha que legal. E são produtos feitos pelas próprias voluntárias. Daí a gente tem uma profissional também que a gente contratou ela com recurso também das damas e do gabinete para ensinar, né, uma professora, né? Então, esses cursos as pessoas podem ser voluntárias também? Podem ser voluntárias. Qualquer pessoa pode participar, pode ensinar e aprender. E funciona, quais são os dias que tem atividade? Todos os dias, daí você tem que ver qual é os cursos que tem, né, durante a semana, nos dias da semana, fazer a inscrição e participar. E agora no Carnaval vocês receberam uma grande quantidade de donativos, né? Como é que é feita essa parte de distribuição de alimentos? Já faz uma triagem, né? Dentro das voluntárias, tem voluntárias que têm necessidade disso, a gente já entrega, né? E também essa demanda que vem, mulheres, por exemplo, que têm essa necessidade, que já estão com vulnerabilidade, que vão ali por violência, então... depende da demanda e da necessidade, a gente faz toda uma triagem, a Suzana passa também pela Suzana, pelas psicólogas, e a gente faz a distribuição. Jandira, agora, o Nestor nesse quarto mandato, acredito que ele está agora pensando em dar uma aposentada, né? Até porque, né, tem pelo menos 4 anos ele tem que parar, e ele diz que não, até porque, né, vamos lá, quarto mandato... E fora toda a carreira política dele, já como vereador, como vice, ele já contribuiu bastante, né? E vocês nunca conversaram, tipo, de fazer um revezamento? Pronto, agora você para a minha vez. Não. Você vai para cuidar da Bonasolde e eu agora vou. Nunca pensou nisso? Não, até porque, assim, a empresa, né, hoje é o que nos alimenta, né? Claro, o Nestor tem a receita dele, mas eu digo nos alimenta a família, porque é uma empresa familiar, então eu tenho 2 filhas, que tem família já, né? Todos trabalham com você. Todos trabalham comigo, e hoje a gente está com 75 funcionários internos e mais essa turma toda externa. Então, a nossa responsabilidade, assim, de gerir o negócio, de dar certo e de rentabilizar o negócio é muito grande. Então... Para você sair e deixar o Nestor, não dá. Ele começou, né, Kaique, só que a gente não fala sobre isso. Você deu uma modernizada muito grande, né? Ele vai ter que fazer um curso. É que o Nestor tem um DNA comercial muito forte, né? Ele não teria problema nenhum, e a veia do negócio é comprar e vender, né? E a expertise dele disso aí é muito grande. Mas a gente não fala sobre isso, ele tem mais
3 anos e meio ainda, e nós temos a empresa para tocar e a nossa mente, o nosso foco está na empresa mesmo. Sempre teu nome foi lembrado, né, na política. Graças a Deus, obrigada. Sempre foi lembrado, mas por conta do Nestor, não dava para você ir também, né? Uhum. Mas de repente ele se aposentando, chega a hora da Jandira aí, mas você não pensa nisso? Não penso, porque em função disso tudo que eu te falo, né, Kaique? E além da Bonasaúde, a gente tem uma outra empresa que é a indústria Cinca, indústria metalúrgica. A gente produz canos de fogão, a lenha, né, canos e curvas. Então é um produto sazonal, né, mas a gente está com um projeto muito bacana aí, junto com uma parceria com a universidade, desenvolvendo uma máquina que vai reduzir de 10 processos, vai vir para 2 processos. Olha. Então nós vamos estar com alta produção. E como é que funciona essa parceria? A gente buscou recursos, né? A gente fez inscrição com um projeto de recurso federal junto com a universidade, subsidiado, né? A gente entra com uma parte de contrapartida, a empresa, né? E eles entram com a parte toda de estudo de indústria 4.0. Então entra muita tecnologia. Qual que é a universidade? De Rio Grande, a FURG. Sei. Então, até essa semana eu ia para lá para ver o protótipo que eles estão desenvolvendo. Então, tem mais de 20 pessoas envolvidas na universidade, envolvidas nesse projeto. A gente está com a máquina pronta numa empresa de Caxias, né? Uhum. A carcaça dela, né? Agora só tem que fazer... E ela faz o que, essa máquina? Ela produz o cano de fogão, né? Uhum. E a curva, que representa 75% do mix da venda para montar um fogão, né, para ele, né, acender e esquentar, né? E aí entra fogão e lareira, né? E esse processo, são 10 processos que vão ser reduzidos para 2 processos? Para 2 processos. Isso é legal, vocês vão patentear isso, né? Sim, assim já está tudo no projeto, só tem que, porque a gente já está há uns 4 anos já, né, em estudo com esse equipamento. Primeiro a gente contratou uma empresa para desenvolver a máquina, né, em cima de ideias que a gente vê que tem que acelerar o processo, porque é um produto sazonal, então, né, começa no inverno e termina no final, começa no início do inverno e termina no final do inverno, né? Então tu tem que ser muito ágil para tu ser competitivo, né, nesse equipamento. Então, além de distribuir materiais, vocês também vão estar distribuindo maquinário. Nós estamos, a gente distribuindo o maquinário. Não, é produção mesmo de produto. A gente está desenvolvendo equipamento para ele ter uma produção mais rápida, então, mais eficaz. É para vocês usarem na produção de vocês. Nossa. Não é para vocês venderem essa máquina para outras empresas. Talvez sim, a gente já fez estudo até em mercados externos também, né? Que utilizam nessas regiões frias todas, a gente já fez. Porque para tu conseguir esse recurso federal, a gente teve que... argumentação, né, o porquê, né, um produto único, não existe esse produto que a gente está desenvolvendo que faça esse produto, essa máquina que faça esse produto, né. Então nós tivemos que ter muita argumentação para conseguir esse recurso, né, para ajudar a desenvolver essa máquina, para finalizar ela, né. Então a gente já fez todo um estudo de viabilidade e de demanda a nível nacional e internacional, né. Então nas regiões frias, isso aí, depois futuramente, esse equipamento vindo a finalizar e né, produzir, a gente vai ter uma... Você como uma grande empresária, ainda mais do ramo da indústria e comércio, como é que é para você atuar nessa área numa cidade que 86% da economia é turística? Desafiador, e você vai em outra linha, né? Pensa fora da caixa, né? É muito desafiador mão de obra e logística. E é o nosso maior, o mentor do nosso negócio. É logística e mão de obra. É desafiador. E como é que vocês fazem para conseguir vencer essas barreiras, principalmente de mão de obra? A gente trabalha muito, né, a equipe, os recursos humanos, gestão de pessoas, mas mesmo assim a gente tem muita turnover, né? Porque competir com o turismo, com a mão de obra do turismo, a oferta que o turismo traz, né, de várias opções, a minha oferta ou é como vendedora, televendas, ou administrativo, ou logística, né? Separar a mercadoria, por mais a gente tem toda uma logística informatizada, então, né, tu pega um computador na mão ali, vai, separa a mercadoria, confere, né? Mas igual é isso, é um movimento dentro do espaço logístico.
E o administrativo, né, isso também não teria tanto problema. Mas o televendas que é o nosso maior desafio, porque dentro desse universo de produtos, elas têm que se especializar, né? Elas têm que ser técnicas também, né? Porque até para vender um prego, tem várias bitolas, tu tem que saber a função de um prego, uma cabeça, duas cabeças, sem cabeça, sabe? Então, e a parte de impermeabilização também. Então, tu tem que saber, desde o início da obra, onde é que se aplica esse produto, esse, né? E vocês dão esse curso de capacitação? A gente dá todos os treinamentos. Que vão trabalhar lá? A gente dá todos os treinamentos e a gente sempre diz, né, quando a gente contrata, vocês têm que entender que vocês estão dispostas, é como se vocês estivessem entrando numa universidade, porque vocês têm que estudar, para vocês venderem esses milhares de produtos, vocês têm que estudar eles, senão o cliente vai comprar aquilo, vocês vão vender aquilo que o cliente quer, né? Não, vocês têm que vender, né, produto para o cliente também, né? Argumentação. E toda a parte logística de vocês é em Gramado, até o televendas? É o televendas, todo em Gramado. O que é externo são nossos vendedores que atingem várias regiões do Rio Grande do Sul. E vocês têm expansão, projeto de expansão para o país todo? Não, porque o Rio Grande do Sul é enorme, né? A gente não consegue atender todo o estado pela distância, né? Então, tu teria que botar, a gente já fez vários estudos, né? Primeiro nós temos que fazer um trabalho bem dentro de casa, né? Daí depois tu vai saindo. Porque para sair fora de outros estados, tu tem que estar com CD nos estados. Centro de distribuição. Porque não tem como, assim, pela exigência do mercado, da eficiência que tu tem que ter. Como é que tu vai chegar no Nordeste, né? Com CD só aqui no Sul. Mas olha que é um mercado, a gente tem um grupo de mulheres que é Conecta, né? Inclusive, eu fui uma das mentoras da criação do grupo. A gente tem 9 distribuidores atacadistas a nível Brasil, né? Só em Santa Catarina que se repete 2 atacados, mas todas é pela gestão feminina, ou por sucessão, ou por fundadoras. E o Nordeste é um estado que, nossa senhora, é um desenvolvimento enorme nesse setor de material de construção. Como é que foi criar esse grupo Conecta? Você que foi uma das mentoras dele. Porque assim, nós mulheres, né, como empresárias, e principalmente à frente do ramo de um setor muito masculino, né? A gente e daí a gente precisa estar conversando com mulheres aí também para se desenvolver e como que tu faz isso, né? Não que eu não tenho problema nenhum de gestão com homens, né? Não tive problema nunca nenhum. Às vezes a gente diz assim, é melhor às vezes tratar até com homens do que mulheres, porque às vezes os homens eles são mais práticos, mais objetivos, né? E nós mulheres somos mais detalhistas. Então, porque eu sempre defendo muito, é muito importante, né? Ter essa união, homens e mulheres juntos, porque a construção é muito mais eficiente, muito melhor, né? Mas só que aí numa rodada de conversa, né? Quando a gente entra com mulheres acaba se separando um pouco, né? Homens para cá e mulheres para lá, né? E aí a gente começou em feiras, em eventos que a gente se encontrava, né? Convida uma, convida a outra, até que a gente então vamos montar esse grupo. E a gente decidiu por que 9, né? Porque não adianta números grandes, porque aí tu não consegue chegar em definições, demora muito, né? Sim. E porque também tem que ter um cuidado de regiões para nenhuma entrar na região da outra, porque no momento que tu quer fazer uma expansão, né? Aí nesse grupo tu troca ideia de tudo, desde faturamento, de rentabilidade, de tudo. Aí tu tem que ter um cuidado, peraí. E aí são empresárias todas do ramo da construção? Todas empresárias. Do ramo da construção. Pronto, tem uma empresária que ela é vice-diretora do grupo, que é de Brasília, eles faturam bilhões por ano, né? Então, nós temos pequenas, médias e grandes. Então, a discussão e o assunto ele é igual para todas, independente do tamanho de faturamento da tua empresa, né? A logística, gestão, né? Faturamento, é isso. E aí vocês têm, o Conecta dessas 9 mulheres tem uma reunião a cada quanto tempo? A gente faz a cada 15 dias virtual, com todas elas, e ontem teve uma reunião só com o financeiro de todos os atacados, virtual também, 2 horas. Então nós já tivemos reuniões do setor de compras, de todas as áreas. A gente reúne, então, as áreas e faz reunião virtual. E são empresas que têm negócio entre si, então? Negócio entre si. Que legal. Boa ideia essa sua, Conecta. Conecta. Foi assim, a gente juntou eu e mais uma, que a gente se encontrava num atacado centenário de Brasília. A gente se encontrava, a gente se conheceu em eventos, né?
E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Essa centenária, Casa Cardão, de Brasília, do Rio de Janeiro, elas diziam, Jandira, nossa, empresa familiar, eram 3 irmãos, aí hoje são de 5 mulheres, 3 da mesma família, mais 2 tias, elas que, e aí tem mais 2 homens ainda que estão mais... Aí as gurias, né, na 4ª sucessão, começaram a assumir o atacado, junto com a mãe e com as tias. E aí foi isso, a gente começou a dividir, compartilhar necessidades, e aí aí montamos o grupo. E aí a gente conseguiu fazer, daí junto com isso vem fornecedores, né? Daí a gente faz negócio, a gente fizemos feira também. Fortalece também, né? Fortalece, Jandira, a comunidade conhece a Jandira empreendedora, né? Conhece a Jandira da área social, né? A Jandira não deixa de ser política também, porque afinal é a esposa do prefeito. E a Jandira mulher, né? Como é a Jandira mãe, a Jandira esposa, a Jandira dona de casa? O que a Jandira gosta de fazer? Como é a Jandira no dia a dia, quando não está envolvida com a Bonasode, com as atividades do gabinete? Olha, a Jandira se resume em tudo isso que eu acabei de falar. Empresária. Você não desliga? É difícil. Com os meus netos, na hora do meio-dia, porque como as gurias trabalham comigo, né, então elas ficam ali, elas almoçam e os netos estão ali. Então a gente criou uma estrutura de cuidadoras para ficar cuidando das crianças o dia todo, né. E aí de meio-dia eu curto eles, final de semana, curto eles, a gente está sempre junto, né, sábado, domingo a gente está junto, e aí eu curto as crianças, ajudo no que eu posso na educação, em exemplo. Esposa, né? Olha só, o tamanho de atribuição que o Nestor tem e o tamanho de atribuição que eu tenho. Mas a gente tem um espaço para nós também. Mas a gente fala ou de prefeitura, de Gramado, ou de Bonassal 5. Esse é o assunto. A gente, claro que nisso a gente conversa de Jandira e de Nestor também, né? Claro que sim. Mas a gente está tão acostumado em falar de negócios o tempo todo que para nós, se não falar, parece que tu não tem assunto mais, né? Mas você gosta de cozinhar? Eu gosto, mas eu como tenho também tão pouco tempo e a cozinha, ela te envolve tanto, né? Eu cozinhei muitos anos, viu, Kaique? Porque nessa história toda aí, quando eu tinha loja, eu cozinhava, chegava em casa, esquentava, e assim foi, até eu ter alguém para cozinhar comigo, eu demorei, né, de cozinhar para nós, né, e eu gosto, só que eu acho que ele desprende um tempão, sabe, que às vezes eu penso, não, enquanto eu tô ali na cozinha, tô indo comprar comida e tudo, eu tô fazendo outras coisas, cuidando um pouco de mim. Sim. Um pouco, tomar um chimarrão, tomar um vinho, ficar com as crianças, com as filhas, no salão, né, porque também... Tem que ter um momento do salão. E eu me cuido também, né, eu faço exercício físico, não abro mão disso nunca. Todo olha dia, muito, academia? Não, 3 vezes por semana eu faço. Academia? Academia. Tem que cuidar mesmo. Né? Então, é isso. Você não é de, tipo, num domingo, falar, hoje eu vou fazer um prato para a família. Você não é muito do Não, eu ajudo a fazer, mas... Mas é isso, né, Kaique? Porque a gente gosta amanhã, tanto sábado quanto domingo, acordar, tomar um chimarrão descansado, aí fica lá 1, 2 horas conversando, tomando chimarrão, aí de meio-dia, e às vezes, sim, eu faço comidas mais práticas, mas comidas que tem que ter muito tempo, elabora, e daí eu já... Você é mais ágil, né? Mais prática, né? É bem da empresária, né? Tenho muita paciência. Jandira, eu quero te agradecer demais por ter vindo aqui, por esse bate-papo franco, descontraído, conhecer um pouquinho mais da primeira-dama de Gramado, seu lado empresária, dentro da empresa, logística, como é seu dia a dia, e também o lado social, né, do gabinete da primeira-dama. Se tem algo que eu ainda não te perguntei, que você acha importante falar, fica à vontade. Eu só gostaria, assim, né, nessa minha vida profissional, assim, né, empresária, e não é que é um recado, né, mas é do nosso DNA, dos empresários, cuidar de pessoas, né. Então, essa é uma preocupação, assim, que a gente tem muito grande, né. Às vezes tu pensa assim, fazendo tudo isso, muito pelas pessoas, né. É o que eu acho que é uma das missões, assim, na grande missão, né, da minha parte, assim, também, de cuidar das pessoas e cuidar da família.
porque mesmo com tudo isso, né, que eu relatei, assim, dessa minha loucura, assim, do dia a dia, né, eu não deixo de olhar para os meus filhos, para as minhas filhas, para os meus genros, para os meus netos, porque eu tenho que cuidar bem deles, né, para que eles tenham uma vida depois próspera, uma vida bacana, né, e as gerações. Então, assim, meu recado, né, mulheres e homens, cuidar das suas famílias, né, porque a gente dá tempo, a gente consegue, né, prestar atenção e cuidar e educar. E esse lado social seu é algo que você pretende manter, mesmo no dia que sair do gabinete da primeira-dama, é algo que você continuará fazendo como pessoa, como cidadã. Até assim, eu estou envolvida também na Associação do Vale das Montanhas, né, então, isso é um projeto que eu nem te falei, né? É do trem, eu faço né? parte. Não só do trem. Do trem é um parque, Gramado Maria Fumaça, que dentro da associação saiu alguns acionistas e que eu sou uma delas, né? E que a gente está construindo, então, o Parque Maria Fumaça, que em breve o Gramado vai ter mais uma opção turística. A Maria Fumaça já está restaurada, né? Que a gente até fez publicou um videozinho dela pitando, sim, né? Tá bem. Tem uma amostra até ali na Sociedade Piranha, né? Sim. E em breve a gente já vai estar operando com As chuvas atrapalharam um pouco, né? Ia ter um evento de lançamento, foi cancelado. Não, e teve em dezembro junto com o baile do Ipiranga. Sim. E agora em breve a gente já vai estar circulando com ele com alguns metros ou daqui a pouco. Mas já tem o trilho ali? Sim, já tem o trajeto. É um trajeto pequeno, mas dentro de uma área privada, né? Que é da Goods BR, que é onde ele vai circular, que o parque vai começar por ali, né? Uhum. E depois nós temos um trajeto todo um projeto até de chegar depois, no futuro, chegar até o centro. E já tem previsão de inauguração? Esse ano, acredito que sim. E vai se chamar Parque Maria Fumaça? Gramado. Olha Parque aí. Maria Fumaça, Gramado. O pessoal não vai precisar mais ir lá para Bento Gonçalves para andar de Maria Fumaça. Esperamos que a gente consiga, não. Esperamos não, a gente vai atrair turista para o nosso projeto, né? Para o nosso parque. Só que também junto propostas diferentes, né? Então, mas a gente vai, o turista que vem para Gramado, a gente vai dar o máximo de mais um atrativo para que ele fique mais em Gramado. E aí vai ser esse trajeto ali dentro da Goods BR e vão ter também, parece que tem uma vila, né? Um projeto. Atrás da... sim, que daí a gente vai dar toda a parte de gastronomia e entretenimento também, isso é todo um projeto, assim, bem bacana, né, para que o turista... Quem está à frente hoje do projeto? Assim, a gente tem hoje eu não lembro assim a quantidade de sócios, se é 11 ou se é 15, não lembro agora, mas os maiores acionistas é o pessoal da Goods BR, o Josué, o Matheus, o Marcelo. Né? Convidar eles para falar mais detalhes sobre o projeto. Convida. É um projeto lindo. Não, e assim, né, assim, a gente sempre, todos nós, né, independente da cota, porque tem gente lá que tem uma cota, né, porque veio desde do início da associação, né, que a gente foi já olhando para isso, né, e aí depois quando foi construído isso, foi convidado todos, né, que eram associados para fazerem parte, né, como acionistas. Então é um projeto lindo, um projeto social também, sabe, de resgate, então tem uma história muito bacana aí. Como é que fica essa questão desse nome, Vale das Montanhas? Porque parece que o pessoal está querendo meio que mudar o nome de Várzea Grande para Vale das Montanhas. Não, de forma alguma. É porque assim, como é que é? O Vale dos Vinhedos, né? O Vale dos Vinhedos é um nome, por baixo dele tem vários bairros e comunidades, né? Sei. É uma região que vai ter na Várzea. É uma região. O Vale das Montanhas, que é Serra Grande, Várzea Grande, Carará, Quilombo, Serra Grande, porque ele está cercado de montanhas. Então, o nome mais, vamos lá, para abranger, né, todas essas localidades. Onde que é o turismo, o trem? No Vale das Montanhas, né? Não vai ser Várzea Grande, né? Gramado, mas aonde? No Vale das Montanhas. Então, e é um nome, assim, bacana, né, que valoriza, né, e realmente natureza, né, ele está cercado mesmo no Vale das Montanhas, agrega, né, ele junta várias localidades e dá um valor, assim, turístico, né, acredito eu, que ele complementa bem, né, o nome. Muito bem. Bom, conversei então com a primeira-dama de Gramado e empresária, Jandira Tissot. Obrigado mais uma vez, Jandira.
Obrigada, Kaique, obrigada a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, pessoal, amanhã a gente está de volta.